American Dream. Será que ainda é verdade? Professor, onde eu vou morar? Como eu vou morar? Como é que eu faço para morar? Uma cidade, ela é dividida em quais regiões? São grandes planícies? Como é trabalhar nos Estados Unidos? O que acontece lá? Vamos falar um pouquinho sobre o custo de vida e também sobre a saúde nos Estados Unidos? Vou conversar um pouquinho com vocês sobre o dia a dia, sobre a vida social nos Estados Unidos. 3 fatores principais para você ter sucesso nos Estados Unidos. United States, viajar, morar, trabalhar. Mas não só isso. Se você hoje quer trabalhar numa multinacional, mesmo da sua casa, mesmo aqui do Brasil, você precisa conhecer o que eu vou falar agora. Então presta muita atenção. Qual é o meu objetivo principal? É o seu sucesso. O seu sucesso ao lidar com nativos em contatos sociais em geral, porque realmente não basta ter inglês fluente. Eu conheço muitas pessoas que estudaram anos e anos e anos de inglês, falam inglês fluente, mesmo assim não tiveram sucesso. Porque não é só isso, tem muito mais do que isso. A comunicação é algo muito complexo. E o seu sucesso com os nativos vai depender muito do seu comportamento. Vai depender muito da sua comunicação. E de muitos outros detalhes que a gente já vem estudando, que a gente vai estudar ao longo desse curso todo. E a gente vai começar com essa pergunta. Você já ouviu falar no sonho americano, American Dream? Será que ainda é verdade? Qual é esse American Dream? Morar no Canadá, América do Norte, mas principalmente Estados Unidos. É um sonho de muitos brasileiros, é ou não é? Por quê? O que é o sonho americano? A gente tem essa ideia de que lá você vai ganhar muito bem, porque você vai ganhar em dólar, você vai conseguir uma casa própria de alto padrão, porque o seu salário vai ser muito maior do que aqui, você vai conquistar o carro dos seus sonhos, você vai comprar o que você quiser, você vai ter um conforto. Então, esse é o American Dream. Não é só o Brasil que tem vontade de ir para lá, vocês viram que é o mundo inteiro. Hoje em dia, os youtubers que moram lá pregam que lá ainda existe essa vida maravilhosa, essa vida luxuosa, essa vida de conquista fácil, essa vida que você ganha em dólar e fica milionário, e que você vai ganhar muito dinheiro e vai trazer muito dinheiro para o Brasil. E por isso, muitas pessoas acreditam que é só você conseguir um emprego e se mudar para lá e ponto final. Pode ser verdade, sim, porém depende de vários detalhes. Por isso que você tem que assistir essa aula. Então, o sonho americano, na minha opinião, ainda é verdade? Olha, eu vou te falar o seguinte, como tudo na vida, sim e não. Sim, eu tenho visto acontecer e sim, é muito possível realmente que você se dê muito bem lá. Porém, exige que você se prepare muito bem. Essa é a diferença. E não para quem não tem o conhecimento, não estuda e vai lá sem conhecimento nenhum, sem nenhuma preparação de nenhum tipo. Que é o que a gente vai conversar durante essa aula toda, tá bom? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é uma overview. O que é isso? Uma visão geral sobre os Estados Unidos. Então é bem básico mesmo, é bem rápido, não é uma aula de geografia, porque não dá tempo. Os Estados Unidos fica nas Américas. Nós também somos americanos. Nós moramos na América do Sul, onde está o Brasil. Aqui está a América Central e os Estados Unidos está aqui na América do Norte, fronteira com o Canadá ao norte e com o México aqui ao sul. Os Estados Unidos é um país gigantesco, é um país continental e ele pega do Oceano Pacífico até o Oceano Atlântico. Tem 2 oceanos, tem 2 litorais. É muito importante você saber o seguinte: a população dos Estados Unidos se concentra nos litorais. Dá uma olhadinha nesses pontos vermelhos. Quanto mais escuro, maior é a população. No litoral do Atlântico é onde está a maior parte da população e aqui no litoral do Pacífico, a região aqui da Califórnia. O que acontece com esse miolo aqui, gente? Nós temos aqui o chamado meio oeste, que é praticamente vazio. 1% da população dos Estados Unidos mora nessa região enorme. Aqui praticamente ou é deserto, é uma região super árida, ou tem agricultura. Tem pouquíssimas cidades aqui e as cidades são pequenas. Isso tem a ver com a geografia de lá, com o relevo. Você está vendo aqui essa parte mais escura? Isso aqui são montanhas, chamadas montanhas rochosas. São montanhas altíssimas aqui, toda essa região. E o que acontece? Os ventos úmidos que vêm lá do Pacífico, eles batem nessas montanhas aqui e não conseguem atravessar para o meio oeste. São grandes planícies, mas elas são áridas. Outra coisa importante, vem um vento muito gelado lá do Polo Norte que passa por aqui. Ó. Elas são planícies mesmo. É muito frio, mais para o sul é mais quente, né? Porém, é árido. Então, não é muito gostoso de morar ali. Os Estados Unidos é um país realmente federativo. Por quê? São 50 estados, são 48 estados aqui no continente e mais 2 estados, que é o Alasca e o Havaí. Cada um tem a sua própria lei. E às vezes muda muito de um estado para o outro.
Ele é um país com enormes diferenças regionais. Não vai dar tempo de falar de cada lugarzinho. Eu vou pontuar para vocês o que é mais importante com relação a você viajar para lá, certo? Não a turismo, porque turismo você pode ir para qualquer lugar, certo? Mas querendo fazer a vida lá, ter sucesso lá, morar lá. É um país de muitos contrastes. A gente não pode generalizar os Estados Unidos. Ah, é tudo assim, é tudo assado. Não dá para fazer isso. Tudo vai depender de cada estado, de cada cidade. Se você for trabalhar lá, de cada setor. A região norte toda, que é a região mais fria dos Estados Unidos, e essa região que eu te falei do meio oeste, são regiões com uma cultura mais discreta, pessoas mais reservadas. Por que isso acontece? Porque essas áreas aqui foram colonizadas por povos escandinavos, alemães e ingleses. Essas pessoas normalmente, inclusive na Alemanha, na Inglaterra, na Escandinávia, são pessoas mais reservadas, mais fechadas. As conversas deles são muito curtas, são muito objetivas, não tem muita emoção com estrangeiro, eles procuram falar pouco, eles evitam qualquer contato físico, eles respeitam o seu espaço pessoal, eles mantêm aquela distância para falar com você. E esse frio extremo que eles passam lá no norte também faz com que eles tenham um estilo de vida muito mais fechado. Ficam meses e meses e meses em casa. A região sul dos Estados Unidos pertencia primeiro à Espanha e quando o México ficou independente, pertenceu ao México. A região sul dos Estados Unidos tem um jeito mais latino. Então, Texas, Alabama, Georgia, as pessoas costumam ser um pouco mais calorosas lá. Eles têm uma cultura de hospitalidade que é diferente dos outros lugares. Eles são mais receptivos com pessoas desconhecidas, entendeu? Porém, eles são menos expressivos do que os brasileiros. A Califórnia e a Flórida, gente. Os americanos costumam ser muito mais relaxados, muito mais abertos, tem muito brasileiro lá. Então, é bem diferente a cultura do norte e do sul dos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre moradia nos Estados Unidos. Todo mundo quer saber, mas professor, onde eu vou morar? Como eu vou morar? Como é que eu faço para morar? Mas antes de a gente começar, eu tenho um pedido para vocês. Você que está aqui, para tudo, porque eu preparei essa aula com todo carinho, que eu sei que vai te ajudar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa já o seu like. Antigamente você dava uma maçã pro professor, né? Se você ficar assistindo esse conteúdo e não deixar o seu like, não se inscrever, o YouTube vai pensar que esse conteúdo não presta, tá bom, gente? Onde morar? Primeira coisa, ter um imóvel próprio lá, hoje, ficou caríssimo. Nem os próprios americanos estão conseguindo comprar um imóvel. Então, a grande maioria paga aluguel. Mas quais são as regiões de uma cidade para eu morar? Para começar, sempre qualquer cidade tem um downtown, que é o centro da cidade. O centro da cidade, geralmente, é o coração financeiro, onde ficam os bancos, e o centro comercial, onde tem as sedes das corporações, tem teatros, tem museus, tem pontos turísticos, tem um transporte público sempre muito acessível lá no centro. Porém, à noite costuma ser muito vazio. Por quê? A maioria das pessoas só trabalha no centro, não mora no centro. O custo de vida lá é muito alto, por isso que tem poucas pessoas morando no centro. Eu vou dar um exemplo aqui sempre de Nova York, tá bom? Em New York, qual é o downtown? É a Financial District, onde estão lá Wall Street, tá a Bolsa de Valores. Existe uma outra região que é bem perto do centro, chama Midtown, que é uma área intermediária. São bairros bem próximos do centro. Isso é para qualquer cidade, tá? Não é só Nova York. Então, esses bairros próximos do centro, bem próximos, eles têm muito comércio, tem muito restaurante, tem prédios residenciais, tem escritórios, a classe média costuma morar ali, tem muita opção de entretenimento, de serviços, porém, são regiões com mais poluição sonora, tem alto índice de criminalidade, e New York, um exemplo seria Hell's Kitchen, que fica em Midtown West. Então, são bairros bem agitados, são bons de morar, também é caro, não é barato também não. Existem também perto do centro regiões muito nobres, regiões muito ricas, são os bairros ricos, os bairros nobres, e eles sempre têm ruas tranquilas, ruas muito arborizadas, ruas lindas. Tem aquelas mansões maravilhosas, aqueles condomínios de luxo. É uma infraestrutura sofisticada com prédios super luxuosos. Tem escolas particulares de alto nível, tem clubes, tem boutiques, tem restaurantes refinadíssimos. São bairros nobres, caríssimos para se morar. Em New York, é o Upper East Side, um dos bairros mais chiques, mais nobres, que você pode visitar quando você estiver lá para ter uma ideia do que eu estou falando. Onde é que a maioria da classe média alta, mora? Mora nos suburbs, que são subúrbios. Os subúrbios norte-americanos são bairros planejados, longe do centro, geralmente 50 minutos, uma hora do centro. Aqueles bairros lindos que você vê nos filmes, com ruas largas, aquelas casas lindas, espaçosas, com jardim. Porém, apesar de ter muita estrutura, tem quadra, tem clube, tem tudo, as ruas são vazias, não tem ninguém na rua. Não tem criança brincando na rua. Nos Estados Unidos você nunca vai ver isso. Dificilmente você vai ver crianças brincando na rua, porque existe
existe uma política muito severa dos pais deixarem crianças sozinhas na rua. Então, as ruas não tem ninguém. Lá você tem independência total do seu carro. Você precisa ter carro para morar lá. Tem pouquíssimo transporte público e o comércio é super longe, não tem nada. Só tem as casas, que são lindas, os jardins e só. Scarsdale é um exemplo de um suburb que fica a 50 minutos de Manhattan e a classe média alta que mora lá, tá bom, pessoal? E nós temos as áreas marginalizadas, que são os guetos, geralmente em regiões muito isoladas, por exemplo, atrás de uma rodovia, atrás de uma linha de trem, alguma região industrial abandonada. Tem muita violência entre gangues, tem altos índices de criminalidade, tem muito comércio lá. Você vai ver um comércio vivo, porque ninguém tem carro. Espero que você já tenha consciência disso, que os Estados Unidos, sim, tem pobreza, tem favela, tem morador de rua. O melhor exemplo aqui de um gueto é Bronx, é o bairro do Bronx, que é um dos bairros mais pobres de Nova York. Você sobe aquela famosa escadaria do Coringa e você chega lá no Bronx e você vai encontrar ruas super sujas. Até hoje em dia, acabei de perguntar para o morador lá, as ruas continuam sujas, com muito lixo. Tem muita água parada, aquela água com mau cheiro, é muito descuidado. E você vai ver um monte de pombo, um monte de rato e um monte de predinho antigo, casinhas antigas, tudo com grade. Isso aí é o Bronx. Então, qual é a realidade de muitas pessoas que vão para lá sem se planejar? Muitos imigrantes, eles acabam morando em um apartamento super apertado, porque o aluguel é caríssimo. E o que ele faz? Ele aluga quartos. Para poder conseguir pagar as contas, eles acabam dividindo a casa ou dividindo os quartos com estranhos. Assim, um apartamentinho minúsculo que mora muita gente. Um mês que você fica sem pagar o aluguel, eu tô falando um mês, mas dependendo da região, são 5 dias. Eu ouvi falar que na Califórnia são 5 dias, mas é um mês lá. Sem pagar o seu aluguel é um despejo, vem a polícia e coloca tudo na rua. Eu conheci um brasileiro que ele foi despejado por causa disso na Califórnia. 5 dias sem pagar o aluguel. Colocaram tudo na rua e hoje ele tá morando dentro de um carro na Califórnia. E ele não quer voltar, porque lá ele diz que ganha bem. Então, qual é o primeiro conselho? Escolha bem a cidade para onde você vai. Em cada cidade, o comportamento do americano é totalmente diferente. Vou dar alguns exemplos. Tem diferenças regionais. Em cidades como Nova York e Los Angeles, tem muita influência latina, tem muitos latinos, tem muito brasileiro morando lá. Então, o nosso jeito é um pouco mais aceito. Em Nova York, por exemplo, as pessoas, os americanos, são muito diretos, são muito objetivos, mas eles estão mais acostumados com os estrangeiros, que lá em Nova York tem muito estrangeiro de tudo que é canto, e tem muita diferença cultural, então eles estão mais acostumados, não vão te estranhar. Na Flórida, principalmente Miami e Orlando, é o estado mais visitado por brasileiros, então você se sente muito mais em casa lá. O estado de New Jersey fica perto de Nova York, que é o lugar que tem mais brasileiro morando. Tem muito brasileiro em New Jersey. Tem uma cidade chamada Newark, tem loja com placa em português, tem 30 mil brasileiros morando nessa cidade. Você chega lá, parece que você está no Brasil. Tem uma cidade chamada Marietta, em Georgia, que tem muito brasileiro, a maior comunidade de brasileiros dessa região. O estado de Alabama, de Mississippi, Indiana, eles são muito acolhedores, gostam muito do brasileiro. Porém, lá tem pouco serviço, quase não tem trabalho lá. E a cidade de Harrison, no Arkansas, toma cuidado porque é a cidade mais racista dos Estados Unidos, tá bom? Colorado, a cidade de Denver, a capital, tem um alto custo para morar. É que tem muita gente que fala, não, eu vou morar no Colorado. Tem muito morador de rua, tem um brasileiro morando lá, que me contou que tem muita gente morando debaixo dos viadutos, não só imigrantes, inclusive famílias americanas inteiras, que também foram despejadas porque não conseguiram pagar o aluguel. Gente, se você vai no estacionamento do Walmart lá, tem uma multidão vendendo bolo, vendendo milho, lavando o vidro dos carros, pedindo trabalho nas ruas. E o pior de tudo que eu não consigo entender, como é que eles conseguem morar na rua com o inverno lá tão rigoroso e tão longo? E Massachusetts? Massachusetts, gente, é chamado o Santuário dos Brasileiros. Tem a maior comunidade brasileira dos Estados Unidos. A cidade principal é Boston e lá, gente, os invernos são muito longos, o frio chega a menos 18. O que me disseram recentemente de um brasileiro que mora lá é que está super difícil de alugar um imóvel. Eles estão pedindo de 3 a 4 meses de aluguel antecipado para uma casinha pequeniníssima. Como é trabalhar nos Estados Unidos? O que acontece lá? Porque se você está pensando em morar lá ou tem alguém da sua família que quer ir para lá, você tem que saber exatamente o que acontece. O primeiro desafio é o sistema de imigração americano, que é muito complexo e para você conseguir um visto de trabalho, um visto de residência, pode demorar bastante, pode também custar muito caro. Não é o objetivo da aula de hoje eu te explicar o sistema de imigração americano, que isso daria mais uma aula. Então, essa parte eu vou pedir para você pesquisar. É importante você se planejar, você buscar apoio de profissionais especializados de confiança, você se manter informado sobre as mudanças nas leis de imigração. Essas leis de imigração estão mudando muito, como você deve estar acompanhando. E o principal é você tentar desenvolver uma rede de contatos nos Estados Unidos.
Unidos. Tem grupos online, tem associações, onde trabalhar. O principal que você precisa saber é o seguinte: muitos imigrantes vão enfrentar barreiras para exercer a sua profissão. Então, se você é médico, é engenheiro, é arquiteto, é psicólogo, é qualquer profissão, você vai ter uma barreira. Por quê? Muitas áreas vão exigir uma certificação local. Você vai ter que tirar um outro certificado lá na região. Ou senão, você vai ter que enfrentar um processo demorado para validar o seu diploma. Os médicos acontece isso. Por exemplo, o médico precisa passar por anos de revalidação do diploma antes de conseguir exercer a sua profissão lá nos Estados Unidos. Então, será que você consegue chegar lá e já trabalhar na sua área? Tem mais um detalhe: para os cargos mais altos, as empresas preferem contratar americano, porque querendo ou não, não tem como negar, existe um claro preconceito contra os imigrantes. Por exemplo, um paciente pediu para trocar de médica quando viu que ela era brasileira. E me disseram que lá é tudo uma questão de QI. Quem indica? Networking é super valorizado. O que é o network? Essa rede de profissionais que te conhecem, que te indicam. É difícil você crescer lá fora, inclusive isso aqui vale para toda a Europa também, sem uma rede de amizades profissionais. Isso é muito importante. Então você tem que ir preparado, você tem que ir dominando as regras sociais do jogo dos negócios, the business game. É para isso que eu tenho filmado essas aulas para vocês, preparado vocês para isso. Eu quero o seu sucesso lá fora. Qual é a realidade? Eu conheço profissionais altamente qualificados que, chegando lá, precisaram começar em empregos de nível muito baixo para poder se estabilizar. Um engenheiro brasileiro, por exemplo, trabalhou como atendente de supermercado nos primeiros meses. Uma advogada que eu conheço trabalha como babá até hoje e ganha $1.000 por semana. Ela está feliz. Então veja o seguinte: os imigrantes, geralmente, quando você vai procurar um emprego, são alocados para serviços mais pesados. Tem muito trabalho? Tem! E ganha muito bem. Para quem quiser fazer serviços manuais, como mecânico, faxineira, serviço de obra, marceneiro, pintura, lixeiro. Qualquer serviço mais manual é muito bem remunerado e tem serviço. Eu conheço alguns casais, isso é típico. Muitos brasileiros vão para lá, em casal, já vão com esse plano. Ela vai trabalhar em faxina e ele vai trabalhar em obras. Então, qual é a primeira conclusão? Qual é a primeira lição, gente? Para vencer nos Estados Unidos, você precisa ter humildade. Existe um velho ditado, inclusive o ditado americano, eles mesmos dizem isso. Eles dizem o seguinte: a América não é para todo mundo. Por quê? Veja bem, os norte-americanos têm apenas uma semana de férias por ano, no máximo 15 dias. O trabalho lá é exaustivo, a carga horária é super puxada, praticamente não tem folga. A cultura lá é você trabalhar de segunda a domingo. É todo mundo correndo atrás do dólar. Então dizem isso, gente. Dizem que os Estados Unidos é para os fortes, não é para quem tem mimimi. Algumas diferenças culturais, por exemplo, no trabalho. No ambiente corporativo formal americano, você tem que seguir as unspoken rules. Você não pode tentar impor a sua cultura brasileira a eles. Isso não existe. Veja bem, pessoal. A nossa forma de ser, a nossa informalidade, o nosso excesso de proximidade, o nosso jeito brasileiro de ser, pode ser vista como falta de profissionalismo. E até você mexer os braços, e eu sou uma pessoa que mexo muito os braços para falar, é normal. A minha avó era italiana, a outra espanhola, a gente mexe os braços para falar. Até isso pode incomodar, pode parecer exagerado. Por exemplo, nas reuniões corporativas, reuniões de trabalho em geral, eles vão direto ao ponto, eles são muito objetivos. Time is money. Tempo é dinheiro. Então é a cultura da produtividade, não é para você roubar tempo de uma reunião com conversinha. Por isso, às vezes os brasileiros parecem para eles muito conversadores, excessivamente conversadores, conversa demais. Ou se não, são muito dispersos, porque a gente começa falando uma coisa, fala de outra, a gente faz um tipo de um aquecimento para entrar num assunto, para entrar numa reunião. A gente quer gerar empatia, a gente quer relaxar. Toma cuidado com isso. Você tem que também aprender a ser mais objetivo, mais direto ao ponto. Outra diferença é o seguinte: a gente sempre se despede. Tchau, beijo. Até por mensagem. Na mensagem a gente fala tchau. Então você não vai estranhar, porque eles não fazem isso. Eles param de responder a mensagem, ou se está no telefone, gente. Acabou a conversa, eles desligam, sem falar tchau. E para eles isso é normal, isso não é falta de educação. Agora, em relação às refeições, você tem que se adaptar. Antes de viajar, é bom você já se acostumar. Eu não me acostumei. Principalmente quando eu estava em Cancún, no México, que eu lidei com muitos americanos ali. O café da manhã lá é muito grande e é muito calórico. Praticamente é um almoço. Então, para quem não está acostumado, eu não estou acostumada. Até hoje é meio difícil para mim. Porque você acordar com cheiro de bacon
bacon fritando, cheiro de carne fritando, cheiro de linguiça. Você acordar com aquele cheiro ali, você tem que estar acostumado, é ou não é? Aqui no Brasil, um cafezinho, um pão com manteiga, tá ótimo, né? Mas eles fazem um café da manhã que é enorme. Panqueca, ovos e bacon é o mínimo, né? Mas tem que ter panqueca, torrada, linguiça, danis, cream cheese, cereais com leite, um monte de coisa. Eles comem muito no café da manhã. Por quê? Porque eles não têm horário fixo para almoço. Praticamente você trabalha direto sem comer, sem almoçar. Não tem aquela horinha, 1h30 de almoço, não. Praticamente eles não param de trabalhar. No almoço só fazem um lanche rápido, uma saladinha, um lanchinho, um pedaço de pizza, acabou. Aí depois à noite eles vão jantar com a família. Vamos falar um pouquinho sobre o custo de vida e também sobre a saúde nos Estados Unidos? O custo de vida lá é altíssimo. Então o aluguel é muito caro, o seguro de saúde é caríssimo. Tudo isso consome boa parte do seu salário. O custo das cidades, como por exemplo a cidade de Nova York, Los Angeles, Miami, é impensável. É altíssimo mesmo. E você sempre tem muitos impostos para pagar. Se você ganha $2.000 por semana, $800 é só de imposto. Agora, uma coisa chata que também tem no Brasil é o credit score. É uma pontuação de credibilidade. Lá é usada para tudo. Qualquer coisa que você for fazer, alugar um apartamento, alugar uma casa, comprar um carro, qualquer coisa que você for comprar, inclusive a crédito, né? Eles vão consultar qual é o seu score. O pior é que quando você chega lá, o seu score é muito baixo. Então, você tem que ir com muito dinheiro, porque se você for depender de crédito, você não vai conseguir. Por quê? O score só vai aumentando aos poucos, igual no Brasil, conforme você vai pagando o seu cartão de crédito em dia. E você tem dívidas do dia a dia. Todas as dívidas, gás, luz, aluguel, IPTU, você tem que pagar em dia. Se você for pagando tudo em dia, o seu score vai aumentando. Sobre o sistema de saúde americano. Nos Estados Unidos, ficar doente não é uma opção. Gente, os Estados Unidos é conhecido mundialmente por ter o sistema de saúde mais desigual do mundo. Veja bem, nos Estados Unidos a saúde é privatizada. Eles não têm o SUS e ela é extremamente cara. Então, o que acontece? Os planos de saúde lá custam cerca de $500 por mês, mas é claro que depende da sua idade. E geralmente, além de custar $500 por mês, tem a coparticipação, ou seja, o plano de saúde não paga tudo. Você tem que coparticipar, ou seja, você vai pagar uma parte. Agora, tem um problema. Você ir morar nos Estados Unidos ou até viajar para lá sem um bom seguro de saúde é super arriscado. Porque qualquer emergência que você tenha, você pode gerar uma dívida altíssima. Chega a ser uma dívida impagável. E o boleto chega na sua casa, sem dó nem piedade. Se você quebrar uma perna, vai custar uma dívida enorme por anos e anos e anos. Uma cirurgia de apendicite pode custar $50.000. Um leito de UTI pode custar $11.000 por dia. Você ter um filho lá pode pagar $120.000 por um parto. É por isso que é normal, principalmente no interior, né, você ver os americanos sem dente, desdentados. E também é normal você ver brasileiros que moram lá, voltando para o Brasil só para ir no dentista, porque é impagável. Então é mais barato pagar a viagem de volta do que se tratar lá. Entendeu, pessoal? Só vai depender de uma coisa, vai depender de qual estado nós estamos falando. Porque os Estados Unidos são uma república federada, como eu falei para vocês, com 50 estados diferentes. Cada estado vai ter a sua política de saúde, de planos, de convênios, de preços, e tudo vai mudando sempre. Então tem alguns lugares que o estado banca a saúde, em alguns estados tem mais subsídio para a saúde. Pesquise sobre a questão da saúde antes de decidir morar nos Estados Unidos, tá bom? E eu quero que você vá para lá seguro, que você não faça essa besteira de ir sem pensar nisso, porque eu conheço pessoas que realmente ficaram com uma dívida impagável, todo o sonho deles foi por água abaixo por causa de um acidente. Porque eles foram lá, não vai acontecer nada comigo. Mas e se acontece? Se precisar ir para uma emergência lá, gente, é um absurdo, tá? Eles vão te atender, só que eles vão te mandar a conta, e você vai ficar devendo por anos e anos e anos. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre o dia a dia, sobre a vida social nos Estados Unidos, alguns detalhes interessantes. Por exemplo, as compras. Atenção, o preço que está lá na prateleira não é o valor final que você vai pagar. Não vá para o caixa sem saber que ele vai acrescentar de 6% a 14% de imposto naquele valor que estava na prateleira, tá bom? Depende muito de cada estado. Tem estado que o imposto é menor, tem estado que o imposto é maior. Uma coisa que todo mundo estranha lá é que nos Estados Unidos tem muito drive-thru. E tem para tudo, tem até para farmácia, que você para o seu carro e compra na própria farmácia. Inclusive, a farmácia lá é muito engraçada, porque você encontra de tudo na farmácia, incluindo carne, bacon, tem de tudo, inclusive até remédio você encontra na farmácia. E atenção, eles não vendem nenhum tipo de medicamento, nenhuma aspirina sem receita médica. Então, mesmo que você tenha algum problema, você não vai poder se automedicar lá. Você vai ter que passar por um médico, que é muito caro. Pessoal, nós já falamos bastante sobre a questão dos restaurantes, de garçom. Nós tivemos uma aula completíssima sobre isso. Mas faltou um detalhe que eu quero te passar, é o seguinte.
Não é comum você ficar conversando no restaurante após uma refeição. Sabe aquele papinho gostoso que a gente termina de comer e fica lá, às vezes fica 1 hora lá naquela mesa, ocupando aquela mesa? Isso não existe nos Estados Unidos. Após você comer, você tem que sair. Isso existe por causa daquele sistema de gorjeta que eu falei para você. Que o garçom depende da sua gorjeta para sobreviver. Parte do salário dele, ele praticamente ganha menos que o salário mínimo. Gorjeta lá é praticamente obrigatório. Então, o que eles fazem? Eles ficam olhando para você. Você parou de comer, ele traz a conta, sem você pedir. Você parou de comer, ele retira o prato e traz a conta. Aí você paga e vai embora. Por que ele faz isso, gente? Ele faz isso para que mais mesas sejam ocupadas, para que gire as mesas, para que ele ganhe mais gorjeta. Agora, uma coisa engraçada nas casas, gente, a maioria das cozinhas tem esse triturador na pia, onde você coloca a comida. Toda a comida você joga lá na pia e a comida vai para o ralo. Eles não jogam o resto de comida no lixo. Não queira fazer um lixinho do lado da pia, um lixinho no chão. Eles falam que o brasileiro chegou lá, logo arranja o lixinho. Não tem lixo no banheiro para você jogar papel higiênico. Todos os vasos sanitários lá, o sistema de esgoto é feito para você jogar o papel higiênico direto na privada. Na Europa também. Inclusive, já aconteceu de não avisar. Em casa, eu tive visitas e eu esqueci de avisar que era para jogar o papel higiênico dentro do lixo. Passou 2 dias, pronto, já era. Entupiu minha privada, entupiu todo o esgoto. Tive que chamar Hot Router. Eles usam lenço umedecido para tudo. Tudo lá é wipes. Eles limpam a mesa com aquilo, limpam o chão com aquilo, limpam a geladeira com aquilo. E a última coisa que eu queria falar para você é que eles acham super bizarra a nossa obsessão com a higiene. Então, você trabalhou o dia inteiro, quer chegar em casa e tomar um banho, não é? Gente, esquece, lá não é assim. Eu contei no curso o caso de uma aluna que foi trabalhar nos Estados Unidos como babá. E ela via as crianças chegando da escola sujas de terra, suadas, direto para a cama. E a moça que empregou ela lá queria saber com a mãe dela se ela tinha alguma doença. Por que ela tomava banho todo dia? Então, falando sobre a cultura americana, gente, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, o normal é as pessoas terem um círculo pequeno de amizade. Quando eu falo amizade, é amizade mesmo, aquelas pessoas íntimas que você pode abraçar, pode beijar, pode brincar, que você tem intimidade. Geralmente são amigos de infância, do ensino médio ou da faculdade. Eles não são abertos para novas amizades. Inclusive, eu conheço pessoas que trabalham há anos com eles, têm até um bom relacionamento, mas você continua sendo considerado um colega de trabalho. Cruze a barreira do idioma. Os americanos são discretos, são educadíssimos, gente. Só que eles nunca vão forçar uma interação social. Então, para você conseguir fazer amizade, primeiro ponto principal, você tem que ter total domínio da língua inglesa, você tem que ser fluente e tem que saber falar sobre os assuntos comuns, os assuntos que eles gostam de falar, os assuntos do dia a dia. Claro, o principal, não vá para lá sem saber falar inglês. É fundamental você aprender inglês antes de viajar. É muito importante. E mesmo com inglês fluente, você tem que continuar treinando sempre. Você tem que se entrosar, você tem que pensar em inglês como nativo. Se você não é aluno ainda, é claro que eu vou recomendar para você se inscrever no nosso curso de inglês em 4 meses, o Professional English, que é o salvador da pátria. Porque esse curso vai te ensinar tudo que você precisa aprender do zero até avançar. São 22 módulos completos, ele vai do zero até o avançado, é um curso rápido, é um curso intensivo, um curso em 22 semanas, mais ou menos, um módulo por semana. E é para você aprender tudo, aprender a entender, a falar, a ler, a escrever. Em relação aos estudos, claro que você vai encontrar escolas públicas espetaculares, isso é que tem de bom lá. Escolas públicas maravilhosas, com uma estrutura excelente, uma grande variedade de esportes. Vale a pena estudar lá? Claro que vale. Vale a pena fazer intercâmbio? Vale muito a pena fazer intercâmbio. Mas dependendo da região, você tem que estar consciente. Vai ocorrer alguma segregação, algum preconceito. O brasileiro que estuda lá, a maioria, me conta o seguinte, que normalmente você, lá na escola, que você está fazendo intercâmbio, está estudando, você faz amigos de outros países e não americanos. Cada grupo social acaba convivendo com o seu próprio grupo social. E você acaba convivendo muito com um grupo de brasileiros lá. Você faz amizade com os brasileiros e fica com os brasileiros. Dizem, porém, que a comunidade brasileira no exterior é a mais desunida que existe. Inclusive, eu senti isso na pele. Não é como a comunidade dos chineses, comunidade dos mexicanos e outras comunidades são mais unidas, são mais cooperativas, se ajudam mais, entendeu, pessoal? Muito bem, estamos quase chegando ao final da nossa aula e eu quero te passar os 3 fatores principais para você ter sucesso nos Estados Unidos. Presta muita atenção que eu vou te colocar agora o ouro, o que é mais importante de tudo. E o porquê que as pessoas não dão certo lá. Por que brasileiros desistem? Por que muitos brasileiros retornam ao Brasil após 3 meses, após 6 meses, após 1 ano, mesmo ganhando bem, mesmo trabalhando bem lá, ganhando bem, já até se acertou. Bom, o primeiro impacto que eles têm é você perceber que você é um imigrante. Então você acaba tendo aquele choque cultural. Eu já estou avisando para vocês, você já sabe o que você vai encontrar. A cultura norte-americana, em geral, é muito competitiva, é muito individualista,
lista. Então, você ir sozinho para lá, sem família, sem amigo, pode ser muito difícil, muito desafiador. Então, se você for, é melhor que você vá com alguém. Por exemplo, eu tenho um amigo brasileiro que ele me falou o seguinte, ele me relatou que ele envelheceu anos em meses. O tanto que ele sofreu de saudade, de tristeza, de solidão, de excesso de trabalho. Ganhou dinheiro? Ganhou, tá? Mas ele sofreu muito e acabou voltando. O outro brasileiro mora na Filadélfia já há 2 anos. E até hoje ele se sente como se fosse um alien. Inclusive dessa forma que eles chamam a gente lá, de alien. Então é o seguinte, a maioria volta porque sente falta do nosso convívio espontâneo, a nossa forma natural de conversar, de rir, de sair, de passear. O seu sucesso lá vai depender basicamente de 3 fatores. O primeiro é quanta ilusão você leva. Você vai para lá iludido ou você vai para lá sabendo o que você vai encontrar? Quanto mais gente da realidade que você encontrará, mais fácil vai ser você dar certo lá. E outra coisa, quem não tem medo do trabalho pesado, do trabalho braçal, quem gosta até de trabalho braçal, vai ter muito mais facilidade de adaptação. Número 2, a sua capacidade de desapego. Você gosta muito de 30 dias de férias? Você gosta muito do feriadão? Gosta muito de fim de semana, com churrasquinho, com a família, com a praia, a cervejinha no boteco? Você gosta muito desse clima brasileiro? Você tem muito apego à sua família? Você tem muito apego aos seus amigos? Você sai muito com eles? Você é uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida? Se você tem muito apego, você pode não se adaptar lá. É o seguinte, a sua capacidade de adaptação. Você está disposto a se adaptar? Porque você vai ter que mudar um pouco o seu jeito de ser. Os mais adaptáveis sobrevivem. Eu conheço um marceneiro que ficou lá 5 anos, ganhou muito dinheiro, voltou para casa muito bem, comprou casa própria. Ele se adaptou. Você consegue ficar longos períodos sem nenhuma companhia? Você não sente carência de atenção, carência de companhia o tempo todo? Então, se você for assim, você se adapta melhor lá. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu sofri, eu não sabia. Então, eu levei cada paulada. Gente, eu sofri muito lá fora. Então, eu não quero que isso aconteça com você. Eu viajei para mais de 15 países, eu morei fora. Você precisa entender o jeito dos americanos de ser. É necessário se adaptar à cultura deles. Você tem que tentar absorver ao máximo a cultura americana. Porque eles valorizam isso. Se você começar a ser um deles, agir como eles, falar como eles, do jeitinho deles, eles vão te valorizar mais. Uma dica super importante, você tentar fazer as mesmas atividades que os americanos fazem, frequentar os clubes que eles frequentam, praticar o esporte que eles praticam. Eles vão começar a te ver como uma pessoa parecida com eles. Aí você começa a entrar melhor no jogo deles. Dizem o seguinte, se você aguentar a situação por 2 anos, tem que aguentar 2 anos até você se adaptar, pronto, aí vai dar certo. Porque aí você vai se acostumar. Dizem que os primeiros 6 meses são terríveis, o primeiro ano é muito terrível, mas passou 2 anos, pronto, você consegue se adaptar, se acostuma. Então, eu conheço muitos brasileiros que deram certo lá porque eles tiveram muita paciência, muita humildade e muita persistência. Então, planeje visitar o Brasil periodicamente, pessoal. Já nas suas economias, coloca aí uma viagem anual ao Brasil, porque isso vai fazer com que você aguente mais lá fora. E agora, para te ir finalizando, eu vou dar os conselhos para o seu sucesso nos Estados Unidos. Planejamento financeiro, tem uma boa reserva financeira para o primeiro ano, você tem que juntar dinheiro para ir para lá. Os primeiros meses podem ser muito difíceis, até você conseguir uma colocação, conseguir uma casa, conseguir um emprego. E você tem que contar que esse valor que você levou vai acabar em 1 ou 2 anos. Então, vá preparado financeiramente, pesquise sobre a saúde, entenda como funciona o sistema de saúde no estado onde você vai morar, seja flexível profissionalmente, e se você não conseguir emprego na sua área, esteja aberto a trabalhar em outras funções, mesmo que temporariamente. Se for o caso, estuda novas profissões aqui no Brasil antes de viajar para lá. Prepare-se para o clima. Se possível, visite os Estados Unidos no inverno, antes de você se mudar, para você ter noção real das condições climáticas de lá. Gente, o inverno de lá, principalmente na região norte e no Canadá, é um frio rigoroso, por meses a fio. Menos 30 graus, gente. Então, isso pode ser um choque para quem vem de um país tropical. Você tem que analisar bem as questões de temporada de furacão, tornado, queimada, nevasca, calor extremo, frio extremo. Então, muitos brasileiros não se adaptaram ao trabalho braçal, por exemplo, como trabalhar em uma obra com calor de 40 graus na Califórnia. Prepare-se para o choque cultural, porque a adaptação pode levar tempo. Esteja muito ciente disso. Não se esqueça que lá nós somos do grupo dos latinos. Se você está até agora assistindo e ainda não se inscreveu no meu canal, não deixou o seu like, por favor, já faça isso agora. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Os Estados Unidos, gente, é um mar de possibilidades. Tem possibilidades incríveis lá, mas você tem que ir bem preparado.